Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, 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 seja muito bem-vinda. Olá, seja você muito bem-vindo a mais um programa Quem Somos Nós. Guilmar Santana ainda, durante as férias de Vanessa Cavalcante, tendo aqui a oportunidade de estar junto com a senhora Vanderly Batista para trazermos um pouco da vida, das atribuições, do trabalho realizado das equipes da Fundação Espírita André Luiz e do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, dos colaboradores destas instituições. Não é, senhora Vanderly? Seja muito bem-vinda. Bom tudo para você. Muito obrigada, Guilmar. É um prazer estarmos juntos, sempre vendo os desafios, as alegrias daqueles que fazem esse time tão querido da Fundação Espírita André Luiz e trazendo para nós, repartindo essas alegrias com a gente, né, de tudo que vai acontecendo. E hoje nós temos aí uma pessoa muito linda que vai trazer para nós algumas novidades e contar um pouquinho também da sua história. Você, Guilmar, vai apresentá-lo para nós. Quero, com muita alegria, trazer aqui para conhecermos um pouco mais, né, sobre esse trabalho realizado, sobre as conquistas, compartilhas de aprendizados e sobre também as novidades que já chegaram para nós, né, com o nosso FM, com o portal. Vou trazer aqui para este papo gostoso Júlio Sena, que é gerente da área de comunicação da Fundação Espírita André Luiz. Muita alegria, seja muito bem-vindo, Júlio. Bom tudo para você. Obrigado, Guilmar, dona Vanderly. Sempre um prazer, uma alegria estar por aqui. Com Quem somos nós? Já tive outras oportunidades de participar, contar um pouco da história e trazer novidades, mas todo ano a gente tem coisa nova para compartilhar, né? Então hoje a gente vai falar bastante sobre isso também. Obrigado pelo convite. A gente vai falar sobre as novidades e voltar um pouquinho para pegar o gancho aí. Quais as grandes conquistas do ano de 2023, Júlio, aqui na Fundação Espírita André Luiz? Legal, dona Vanderly, esse é um bom ponto, né? A gente falar também daquilo que a gente conquistou e rememorar. Então, o ano de 2023, para a Fundação Espírita André Luiz, em especial na área de comunicações, foi um ano de muitos projetos, projetos novos, tivemos aí novos projetos na área dos podcasts, então a gente trouxe conteúdos para essa plataforma e tivemos também novos programas que entraram na nossa grade de programação, mas eu queria destacar, na verdade, um trabalho que tem sido feito junto aos comunicadores, e é um trabalho de divulgação da rádio, principalmente a transmissão pelo aplicativo, que durante o ano de 2023 a gente incentivou bastante os comunicadores a divulgarem, e também é uma área, que é essa da rádio pela internet, que a gente tem conseguido, inclusive, acompanhar a audiência. E a gente via que quando os comunicadores divulgavam, a gente tinha a audiência melhorando também nesse meio. Então, esse com certeza é um destaque. Um outro destaque que eu acho importante trazer, e aí eu vou falar um pouco de bastidores, porque a gente tem aquilo que a gente mostra para o público, que é o programa, são os intervalos, a programação ao vivo, mas tem também os bastidores, como que é o dia a dia. E o ano de 2023 foi um ano em que a gente conseguiu, com a equipe, e aí a Guiomar fazendo parte também, coordenando a produção, a gente conseguiu renovar e criar novos processos mais eficientes, que ajudaram a organizar melhor o nosso trabalho e que facilitaram também o dia a dia da equipe. Isso é fundamental porque tudo que chega para o público, seja através da rádio, da TV ou da internet, sai da mão dessa equipe, de todas as pessoas que estão aqui envolvidas. Então, a gente conseguir organizar a casa, como a gente diz, é fundamental para que a gente entregue o melhor conteúdo possível para o público. E um último destaque que eu gostaria de trazer foi o retorno do Encontro Amigos da Boa Nova. Nós tivemos a 18ª edição, que foi um sucesso total. As vendas acabaram quase uma semana antes, porque não tinha mais ingressos, lotou o Teatro Santo Agostinho, e foi um evento muito legal. As pessoas estavam com muita saudade de encontrar outras, né, presencialmente,
comunicadores, muitos foram também, as palestras foram muito boas, teve uma peça de teatro, então esse com certeza foi um dos pontos altos. E teve um, eu não vou falar agora porque a gente vai tratar mais dele, mas que chegou no último dia do ano, foi a migração para a FM da Rádio Boa Nova. A gente vai aprofundar um pouquinho mais essas conversas, né? Você falou do podcast, o podcast tá na moda agora, né? É uma coisa que você ouve, é como é o rádio, mas que você ouve na hora que você pode e quer. E Exato. eu descobri depois que o podcast também está no portal, né? Isso é muito Isso. legal. Porque eu entrava no Spotify, é mais difícil para mim. Aí o portal está lá com os podcasts também. Os anteriores, Júlio, também estão no portal, porque eu peguei agora Também estão, dona Vanderlei, desde desde o o primeiro, primeiro. será? É, eu vou A gente procurar. colocou lá. E é importante falar disso porque foi um ponto alto também de 2023, o lançamento do portal Mundo Maior. Ele unificou os sites da FEAL, da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior num mesmo lugar. E ali tem todo o conteúdo que a gente produz. Os podcasts estão lá, todos disponíveis, desde o Direito de Ser, Papo Literário, Bichos que Fazem História, todos ficaram lá. Muito bem. Então, Júlio, a gente acompanha a rádio há muitas décadas, né? E volta e meia alguém reclamava, "Ai, não pega lá em casa, eu tenho que pôr o radinho lá na área de serviço, e etc, né? Então, eu gostaria que você explicasse para nós agora com a chegada da EFM, nem todas as pessoas ainda têm o rádio. Então Sim. fica assim, eu posso ouvir pela faixa estendida, se eu comprar o meu radinho, se eu já tiver, ou eu posso ouvir pela AM 1450 também. É isso mesmo? E vai ser sempre assim? Eu posso pegar pela FM e pela AM? Por enquanto, sim, dona Vanderly. Então, explicando para quem está nos acompanhando, né? Ainda é um assunto muito novo, esse da EFM. O que acontece é que, a partir de janeiro de 2024, que foi quando nós oficialmente entramos na faixa estendida da FM, para que as pessoas ouvissem a rádio, elas podem ter o aparelho de rádio, como a dona Vanderly falou, só que é o aparelho que tem a faixa estendida. É uma faixa que vem antes do 88.1 no rádio comum. Se o carro da pessoa for um carro mais recente, geralmente 2020 para frente, que tem aquele rádio digital, já existe a faixa estendida. Então dá para sintonizar a Boa Nova no 85.5. E uma outra maneira também é que alguns celulares também têm a faixa estendida da FM. Então, quando a pessoa conecta ali o fone de ouvido, ele funciona como se fosse uma antena. Se ela estiver dentro da área de abrangência, ela consegue pegar a Rádio Boa Nova. No AM também é possível, a gente continua no 1450, só que o AM tem um prazo, né? O governo dá um prazo para as emissoras, que é um prazo de até 5 anos para se manter em AM e FM, mas o que tem sido muito comum é as rádios que estão migrando, ou elas ficam um curto período de tempo para conseguir passar os ouvintes para FM, ou elas já desligam. Inclusive, algumas rádios que migraram, no dia que elas migraram para FM ou para EFM, o AM foi desligado. Então, aqui na fundação, a gente optou por não desligar, por manter mais algum tempo, mas em breve a maneira de ouvir vai ser pela FM estendida mesmo. Aí eu te pergunto, qual o alcance, Júlio, Quem que está dentro do alcance de pegar a FM, mesmo tendo o rádio já com a faixa estendida? Ah, essa. Sai de Guarulhos o som Sim. e vai qual a quilometragem, até onde eu posso pegar? Nós tivemos uma reunião, dona Vanderly, com um engenheiro que fez todo o projeto para a gente, implantou o projeto da FM, e ele mostrou para a gente que a área de abrangência é uma área até relativamente grande. Guarulhos, com certeza, é onde tem o melhor sinal. Zona Leste e Zona Norte também o sinal é muito forte. Até o centro de São Paulo e uma parte da Zona Sul, o sinal é completo. Ele mostrava então para a gente um mapa da cidade de São Paulo, e aí nesse mapa tinha ali
o entorno, né, uma faixa toda vermelha que demonstrava que o sinal estava perfeito. Então a gente vai até ali começo da Zona Sul, mais ou menos. Só que depois ele mostrou um outro mapa que ele disse assim: esse é um mapa que é de uma área maior de abrangência. Então é como se fosse uma mancha que eles chamam, né? Mancha de abrangência. Talvez o sinal não seja 100%, mas pode ser 80%. E aí pega praticamente a cidade de São Paulo inteira, até lá a Zona Sul, extremo sul. Chega em alguns pontos, em cidades do interior, mas aí vai começando a perder o sinal, né? Por exemplo, Atibaia, antes de você entrar na cidade, você ainda tem um pouco de sinal. Aí depois já perde. Por quê? Porque nesses lugares que estão mais afastados, tem mais interferência e o nosso sinal não tem capacidade de chegar até lá. Mas São Paulo, então Guarulhos, que é o principal, é onde está a nossa antena, e Grande São Paulo, praticamente ela inteira a gente vai conseguir ouvir a Rádio Boa Nova. Estando pela Castelo Branco, a gente conseguiu pegar até mais de 40 quilômetros, 40 e tantos quilômetros. Sim, Ainda pegou, depois já foi ficando difícil. Mas exatamente. é um bom espaço, né? Agora, tem pessoas, Júlio, que estão fora desse alcance. Como que elas podem fazer para assistir, para ouvir a Rádio Boa Nova? Ah, sim, tem bastante gente que nos acompanha, aliás, no Brasil inteiro e no mundo, né? Pela FM, que é a transmissão via antena, então a pessoa só vai conseguir captar se ela estiver dentro dessa área de abrangência. Se ela estiver em Guarulhos, Grande São Paulo, ela consegue. Mas se ela for de uma cidade do interior que é mais afastada, ou se ela estiver em outro estado ou outro país, a nossa orientação é sempre o portal, em primeiro lugar, ou o aplicativo da rádio porque ambos são transmissões via internet. E aí a internet não tem barreiras. Aí a pessoa pode ouvir de qualquer lugar do planeta que ela vai conseguir captar a nossa programação com alta qualidade de áudio, que é o mais importante, e em tempo real. Então, o que nós estivemos ouvindo na EFM aqui em São Paulo, a pessoa que estiver no Pará vai conseguir ouvir a rádio, a transmissão da rádio, pelo aplicativo ao mesmo tempo. Então, a orientação geralmente é essa: se você não consegue captar pela antena, vá para a internet e ali a nossa programação está disponível. É interessante, né, Guilmar? Olha só, a gente vê o progresso, como é bom você utilizar as ferramentas do progresso humano para fazer coisas boas, né? Com certeza, com certeza. Eu estava aqui ouvindo, né, a conversa de vocês. Eu acho que é bacana a gente até falar para quem está nos ouvindo e vendo pela TV Mundo Maior, Júlio, porque recentemente, durante um outro programa, uma pessoa disse assim para mim: Guilmar, eu acho muito engraçado vocês pedirem para alguém comprar um rádio para ouvir o FM. Daí eu falei: olha, a sua pergunta foi muito bacana, porque faz sentido a gente poder tirar essa dúvida. Ela falou assim: todo mundo escuta FM, ninguém nunca pediu para comprar rádio. Eu falei: olha. Realmente é importante a gente trazer essa resposta. Eu vou até compartilhar contigo qual foi a resposta que eu dei. Eu disse: olha, quem está no AM agora e vai migrar para o FM, todo mundo vai ter que entrar nessa faixa estendida, não é só a Rádio Boa Nova. Quem já está no FM, ok, mas não é só para a gente, é para todas as pessoas. Eu acho que é bacana a gente reforçar isso. E reforçar também, Júlio, que o FM tem essa abrangência, não é, de a senhora Vanderly disse que foi até a Castelo, conseguiu ouvir. Eu consegui ouvir na Zona Oeste, muito bem, de São Paulo. Mas é assim, é para todas as rádios FM. Se eu colocar, sintonizar numa rádio que eu gosto de música, eu vou com ela até um certo trecho, passando ali da Castelo. Se eu mudar de estrada, eu também perco o sinal, porque daí eu vou começar a ouvir as rádios locais. Isso é para todos, não é só para a gente, né, Ju? Exatamente, bem lembrado isso, Gui, porque a, a FM, como um meio de transmissão de informação, é uma antena, e a antena tem uma capacidade física limitada. Por mais que a rádio ela tenha a maior potência possível, chega um determinado ponto em que aquele sinal ele não consegue atingir o local. Então, ele vai encontrar também barreiras físicas nesse caminho, ele vai encontrar barreiras eletromagnéticas também que vão cortar o sinal.
É por isso que é muito comum que a gente veja rádios mais conhecidas tendo emissoras em várias cidades do país. Então você vê que tem uma rádio lá que é super famosa, que ela tem dezenas, às vezes centenas de emissoras, de outorgas mesmo do governo, em cidades distantes, porque ela não consegue mandar o sinal de São Paulo, por exemplo, para o Rio de Janeiro. Então ela tem que ter a sede São Paulo e a sede Rio de Janeiro. No nosso caso, isso acontece até bem próximo, né? Porque nós temos a Rádio Boa Nova 1080 AM de Sorocaba. Então a gente tem duas emissoras que passam praticamente a mesma programação, né? Em Sorocaba a gente tem uma inserção diferente no intervalo comercial, pode ter um programa, alguma participação ao vivo que só passa lá, mas a gente tem praticamente a mesma programação. Porém, a gente precisa de duas antenas, de duas outorgas, de dois estúdios para chegar em mais pessoas. Isso acontece também, de certa forma, com a TV Mundo Maior. Então, a gente tem o canal da TV em várias cidades, são quase 10 cidades onde a gente tem canal aberto. Cada uma delas tem uma antena, passa em um canal e um número, né, no canal da TV. Então, isso é importante de deixar claro para o público, que realmente os grandes centros urbanos, eles, onde teve a migração da FM, eles não tinham mais espaço. É como se a gente entrasse num prédio e todos os apartamentos já estivessem locados. Eu não consigo abrir mais nenhuma porta porque os vizinhos já encaixaram ali as suas coisas, já fizeram a mudança. Então a gente veio para o prédio ao lado. Então, levantou-se um prédio ao lado com vários apartamentos, um deles era o nosso. Mais ou menos a FM estendida é isso. E não aconteceu só em São Paulo, é importante dizer. Os principais centros urbanos do país não tinham mais espaço na FM. Então, a gente teve aí a migração de mais ou menos 1.600 rádios no Brasil todo, e uma boa parte delas foi para a FM estendida. Então, muitas pessoas vão precisar adquirir um novo equipamento, não só para ouvir a Boa Nova, como a Gui acabou de dizer, mas para ouvir outras rádios que estavam no AM também. Eu quero aproveitar esse momento para falar um pouquinho da importância do Clube Amigos da Boa Nova. Acho que é um espaço bom para a gente trazer, não é? Porque graças à colaboração do sócio do Clube Amigos da Boa Nova, nós conseguimos também esta grande conquista, que é estarmos no EFM. Então, quero dizer para você que é sócio, você que é sócia, muito obrigada, viu? Gratidão pela sua colaboração. Você nos ajuda a levar à frente essa missão tão importante da FEAL, que é colaborar com o progresso do homem através da nossa programação, dos nossos conteúdos que oferecemos. Então, muito obrigada a você que é sócio. Se você ainda não é sócio, liga para o telefone 0800 12 018 38. 0800 12 018 38. A Vivi vai estar lá junto com as meninas do clube para trazer para você quais são os benefícios em se tornar um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Devolvo a fala para você, senhora Vanili. Júlio, e a Rádio AM de Sorocaba, lá também vai passar para FM? Vai, já podemos dar o spoiler, dona Vandeli. Teremos também Rádio Boa Nova em IFM, também em Sorocaba. O processo agora, né, o nosso foco nesse início de 2024 tem sido mesmo Guarulhos, deixar tudo certo, tudo no jeito. E aí, ao longo do ano, a gente ainda não tem uma previsão certa disso. Mas o processo de outorga, de equipamentos, né, de toda a infraestrutura a gente já está levantando. Então, tudo indica que, se Deus quiser, esse ano, ou no máximo 2025, a Rádio Boa Nova de Sorocaba também estará na faixa estendida. Então, Guilmar, você tinha falado que a pessoa também gosta muito de pegar na FM, ouvir música. Será, Júlio, que na nossa FM vai ter mais músicas do que atualmente? Essa, dona Vanderly, é a pergunta de R$ 1 milhão. Muitas pessoas têm nos procurado, falando sobre as músicas, né? O pessoal gosta bastante da programação musical da rádio, só que nos últimos meses e anos a gente estava com uma questão financeira em relação a isso, porque há um pagamento que é feito para o ECAD, que é o escritório que arrecada, né, os direitos autorais das músicas. Ao longo do ano de 2023, eu tive algumas reuniões com o ECAD, algumas negociações,
e a gente conseguiu, sim, um formato de contrato muito mais em conta para a fundação. Isso já está muito bem encaminhado. Em breve, então, a Rádio Boa Nova vai ter música de volta na programação, para alegria de muitas pessoas que têm nos pedido nos últimos meses. E também, Júlio, que eu me lembro, assim, a gente tem muitas bandas espíritas, a gente tem pessoas, nem, né, ruim citar nomes, porque muita gente que canta muito bem, que tem um trabalho artístico bonito, que poderia também ser contemplado, né? A Sem Paula dúvida, Zamp, por exemplo, essa daí é hors concurso, né? Mas ela até é. assim, outras pessoas, bandas também, ter um local, né, também para se exprimir. Exatamente, e voltar a ser uma referência da arte espírita, né, dona Vanderlei? A gente poder trazer a música É, espírita para o público. é verdade, é isso mesmo. Guilmar, sobre o podcast, oh, desculpe, podcast não, podcast também, mas sobre o portal Mundo Maior, o que que a gente poderia perguntar para o Júlio? Ah, a gente pode perguntar para o Júlio quais são, além do podcast, além da pessoa poder acompanhar a programação da rádio e da TV em tempo real. Eu costumo dizer, quando eu falo do nosso portal, Júlio, que é aquele espaço onde estão todas as produções da Fundação Espírita André Luiz, que a gente faz com muito carinho, muito respeito, né? Mas tem muita coisa lá, não tem? Artigos, tem um bocado de coisa boa. Tem muita coisa. O Portal Mundo Maior, como a Gui falou, e eu reforço, é realmente um lugar onde você vai encontrar todo o material produzido pela FEAL. Então, além da programação, a gente tem todos os conteúdos de rádio, de TV, tem podcast também. Lá no portal você encontra artigos de colunistas nossos, que são comunicadores aqui da FEAL. Tem notícias também, notícias do Brasil e do mundo, comentários espíritas também sobre as notícias. Tem radionovelas que estão sendo também publicadas lá no portal. Você também encontra indicações de livros, livros inclusive que a gente tem no Mercalivros, né? Ou no site da Mundo Maior. E você encontra também a nossa história, como sintonizar a rádio e a TV e tantas outras coisas. Acho que o portal realmente ele foi esse projeto que trouxe uma comunhão, uma união entre tudo aquilo que era produzido e cada coisa estava num canto. A gente pegou tudo isso, colocou no mesmo lugar e facilitou muito para o público. Em breve também a gente vai ter conteúdo exclusivo no portal para quem é sócio, para quem participa aqui com a gente, apoia o trabalho da Fundação. Então tem muita coisa boa vindo no portal ao longo de 2024. Não posso dar muito spoiler, mas já dei, né? Já falei que vai ter conteúdo exclusivo, então se preparem. É isso, é a gente se preparar e se preparar porque está acabando o programa, viu, senhora Vanderly? A gente conseguiu trazer, a partir da figura do Júlio Sena, aqui, gerente da área de comunicações da Fundação Espírita André Luiz, muitas novidades, as nossas conquistas, mas a gente tem muita coisa para mostrar e com o tempo acredito que a gente vai atualizando aqui no Quem Somos Nós, não é, senhora Vanderly? Com certeza, nós agradecemos a presença do Júlio, a participação. A ala jovem, né, do Espiritismo já está nos cargos mais importantes assim, mais responsabilidade, né? Mais responsabilidade, sem Então dúvida. a gente falava assim, nossa, a gente vê o Espiritismo, parece que os jovens não estão aí, mas estão sim, né? Você que já trabalhou muito com jovens sabe muito bem disso. Tem muita gente boa aí, quando chegar a hora vai aparecer, não é Se mesmo? Deus quiser, dona Vanderly, que assim seja. Obrigada, Obrigado. Júlio, pelo seu trabalho, parabéns e continue aí no time da Fundação Espírita André Luiz. Obrigado, agradeço mais uma vez pelo convite. É um prazer fazer parte desse time. Maravilha, é isso aí. Você que estava conosco até agora, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pelo respeito. O programa Quem Somos Nós desta semana está terminando. Deixo aqui a nossa gratidão ao Júlio, à senhora Vanderly. Agradeço ao Henrique Oliveira, que compartilhou conosco o link do Zoom, ao Jefferson Carvalho, que está aí administrando toda esta gravação. Obrigada. Nos encontramos a qualquer momento, né? De repente, semana que vem, Vanessa está de volta, mas sempre que a oportunidade surgir, estaremos por aqui. Um beijo no coração e até mais.
Você acompanhou Quem Somos Nós?